Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e todos os que se encontram em outras nações, ministros e suas congregações, crentes em Cristo, nosso Salvador, e o missionário Miguel Bermudes Marim. Recebam minhas saudações para essa ocasião. Para essa ocasião nós lemos a Escritura de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4 em diante, falando do profeta Elias, depois de ter tido o desafio no Monte Carmelo, contra 450 sacerdotes de Baal e 400 de Acera, saiu fugindo rumo ao monte Horebe, ao monte Sinai. E diz assim a passagem bíblica: capítulo 19 de 1 de Reis, capítulo 1 em diante, para ter um quadro claro. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, dizendo: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem.
E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto com a sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael por rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra, nos abra as Escrituras e o entendimento para entender. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para o tema de escola bíblica de hoje, temos o estudo bíblico com o título Elias no Monte de Deus. Toda pessoa tem desejado estar no Monte de Deus, onde Deus deu a Moisés as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos. E é possível estar no monte de Deus nesse tempo final, o qual vamos ver e vamos entender no estudo bíblico de hoje, domingo de escola dominical, com o título Elias no Monte de Deus. Podem se sentar, por favor. Antes de irse al monte de Dios, Elías tuvo un reto. Antes de ir ao monte de Deus, Elias teve um desafio com os profetas de Baal e os profetas de Acera, os quais, por conduta do rei Acabe, pediu que fossem convocados sobre o Monte Carmelo para oferecer o sacrifício. Os profetas de Baal e de Acera ofereceram os seus sacrifícios a Baal e Acera, e Elias ofereceu sacrifício ao Deus de Israel.
E aquele que respondesse por fogo, esse seria Deus. E agora são convocados pelo rei os sacerdotes de Baal, 450, e os 400 de Acera, para se enfrentarem com Elias nesse desafio. Elias pede que eles sejam os primeiros que ofereçam sacrifícios que eles têm para Baal, porque eles são mais 450 profetas de Baal, e 400 de Acera são mais do que Elias, que é um só. Portanto, ao dar a oportunidade a eles, que apresentem seus sacrifícios, e aquele que responda por fogo, esse é o Deus. O Deus verdadeiro é o Deus, e a esse então, a ele Israel serviria. Mas se Baal não responde por fogo, e o Deus de Israel sim, então que servisse a Jeová, ao Deus de Israel, ao Eterno. Se oferecesse sacrifícios, os sacrifícios a Baal pelos profetas de Baal, os sacerdotes de Baal, e não respondiam. Ofereceu os sacrifícios e não respondia. E passava o tempo, as horas, e eles se cortavam e sangravam, oferecendo o sacrifício, e desesperados, porque não descia o fogo. E Elias, mais tranquilo, ria e dizia: chame mais forte, porque talvez ele esteja dormindo. Mas quando chegou a hora na qual o sacrifício no templo se oferecia, Elias ali no sacrifício da tarde, digamos às 3 da tarde, daí em diante às 3 da tarde, Elias ofereceu o sacrifício a Deus e pediu que ele respondesse por fogo, e disse ao povo: se o Senhor é Deus, se o Eterno é Deus, que responda por fogo, e lhes servireis. Servi a ele. A recomendação do profeta Elias eram as 10 tribos de Israel, governadas por Acabe e Jezabel. O povo que foi convocado ao Monte Carmelo, onde desceu o fogo de Deus, a presença de Deus. Lembrem que Deus é fogo consumidor, diz a Escritura. E consumiam a água ao redor ali da vala que Elias mandou fazer em torno, de onde foi sacrificado. Ele mandou derramar água 3 vezes, que se enchesse todo o lugar onde estava o sacrifício, e clamou a Deus. E desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício. O povo clamou: o Eterno é Deus, e o serviremos.
Elías mandou tomar a todos os sacerdotes. Elias mandou tomar todos os sacerdotes de Baal e os degolou no arroio. Tipo e figura do que Deus fará com os falsos profetas que interrompem o programa de Deus e desviam o povo de Deus, os lançará no lago de fogo, serão condenados, julgados e condenados e lançados no lago de fogo, como aconteceu com os imitadores, os quais imitavam Moisés e queriam tomar o sacerdócio, mas o sacerdócio não foi concedido. Datã, Coré e Abirã. E Moisés orou e a terra os tragou. Desceram vivos ao inferno. E agora temos o profeta Elias, fiel creyente. E agora temos o profeta Elias, um fiel crente em Moisés, como servo de Deus e na mensagem de Moisés e na mensagem da lei. E se encontra em um tempo de decadência, o povo hebreu, as 10 tribos de Israel, as tribos do norte, que foram dadas a um descendente de Efraim, e as desviou, porque colocou um bezerro de ouro em Betel e outro em outro lugar, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar a Deus, porque se uniria ao rei de Judá. E agora encontramos que entrou completamente a idolatria às 10 tribos de Israel, as tribos do norte, e restava um grupo de 7.000 crentes no Deus de Israel, que não tinham dobrado seus joelhos a Baal. E agora Deus teve a vitória através do profeta Elias, e o povo se torna de coração a Deus. Depois sobe ao monte, na parte mais alta, e daí diz ao seu servo, Elias diz ao seu servo: olha a oeste, ao céu. O servo vai e retorna e diz: não vejo nada. Faz isso 7 vezes. Na 7ª vez, uma nuvenzinha, como do tamanho da palma da mão, de um homem apareceu, e retorna o servo de Elias e lhe diz: Elias, o que vês? O que vistes? Vejo uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Elias disse ao servo: diga ao rei que vá, que grande chuva soa grande chuva soa para que não lhe atrapalhe o retorno. E Elias depois foi arrebatado pelo Espírito de Deus e corria diante do rei Acabe, o rei em seu carro, e pelo que se vê, Elias a pé, correndo. E Elias
hacia Berseba, foi a Berseba, y de ahí fue que tuvo la experiencia. e foi daí que teve a experiência. Tuvo la experiencia Teve a experiência de la venida del ángel de Dios. da vinda do anjo de Deus, o qual lo alimentó. O alimentou, Lo tocó porque estaba dormindo Elías. e o tocou porque Elias estava dormindo e ele estava ali desejando morrer. O tocou, Le tuvo una torta, lhe trouxe um pão, una torta cocida sobre las aguas, una vasija de agua. trouxe uma torta cozida sobre as brasas e uma vasilha de água, comeu e bebeu e voltou a dormir. Volviendo el ángel de Jehová, E o anjo do Senhor la tornou, segunda vez lo tocó, diciendo, segunda vez o tocou e disse: levanta-te y come, e come, porque el largo camino te resta. porque te será muito longo o caminho. Eu estou lendo em 1 de Reis, capítulo 19, capítulo 19, verso 8 ahora. versículo 8 agora. Se levantó pues y comió y Levantou-se, bebió, pois, comeu e bebeu, y fortalecido con e com as aquella forças comida daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. el monte de Dios, O monte de Deus, donde Dios Horebe, había dado las 2 tablas onde de la Deus ley. tinha dado as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos ao profeta Moisés. Y el monte de Dios E o monte de Deus tiene la presencia de Dios, tem a presença de Deus nesses dias, y Dios lo manda e Deus o manda a colocarse delante da presença de Deus. se colocar diante da presença de Deus, porque tinha dormido a noite toda em uma caverna. Le habla a Deus, E Deus fala com ele, lo manda salir a apresentar-se manda para que se apresente, que saia e se apresente diante de Deus, en el monte mismo donde estaba, no monte mesmo onde estava, y comienza a hablar con él. e começa a falar com ele. Pasa o viento recio Passa um que vento rompía los montes impetuoso que rompia os montes e fendia as penhas diante do Senhor. Pero Jehová no estaba en el viento. Mas o Senhor não estava no Y tras el vento. viento, un terremoto. E depois do vento, o terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Cuando lo oyó Elías, E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto com a sua capa e saiu y se puso a la puerta para de la fora e cueva, pôs-se y aquí à vino a él entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aqui, Elias? respondió, E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e só eu fiquei e me procuram para me tirar a vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete E disse o por Senhor: tu camino por el desierto. Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, Y llegarás y ungirás a Hazael por e rey de chegando Siria, lá, a Jehú por rey de a Jehú, hijo de ungirás Nimsi, a Azael por rei da Síria, a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta en tu lugar. em teu lugar. El que escapare de la espada de Hazael, O que escapar da espada de Azael, a Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Israel 7,000 A Jeú matará. rodillas no se han doblado, E eis que tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e cujas bocas não beijaram. aquí en el monte de Dios, monte Horeb, o Aqui no monte de Sinai, Deus, Monte Horebe ou Monte Dios Sinai, lo envía para Deus o envia ungir 2 reyes para ungir 2 reis y un profeta. e um profeta. Y
le revela que tiene e revela a ele que tem 7.000 7.000 fiéis que não dobraram os seus joelhos a Baal. Elias, em sua primeira manifestação do Espírito de Deus, através do profeta Elias, encontramos no monte de Deus. Depois, a segunda manifestação do ministério de Elias foi em Eliseu, com uma porção dobrada. A terceira manifestação do ministério de Elias foi em João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo. A quarta manifestação do ministério de Elias foi no reverendo William Branham, no meio do cristianismo, que é o que contém o corpo místico de Cristo, que é o templo de Deus do novo pacto, onde se oferecem louvores, sacrifícios de louvores a Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sempre encontramos Elias na casa de Deus. João Batista encontramos na casa de Deus, na casa de Israel, a casa hebreia, e Eliseu também, porque encontramos que Jerusalém é o trono de Deus. Portanto, o povo de Israel, como povo, é um templo espiritual, onde um templo construído por Salomão também encontramos com a presença de Deus, habitando no lugar santíssimo, depois de ter entrado, passado por toda a área do templo, chegou ao lugar santíssimo, a arca do pacto, que continha as tábuas da lei, a vara de Arão que reverdeceu, e o maná em uma vasilha de ouro. Encontramos ali a presença de Deus na parte mais importante no lugar santíssimo desse templo, como também estava na parte alta do Monte Sinai, lugar da presença de Deus, de onde saíam relâmpagos, vozes e trovões. E vozes de anjos ali também. Depois encontramos no templo que Salomão construiu, como estava também no tabernáculo que Moisés tinha construído, porque essa é a parte de morada de Deus no templo, que para o seu tempo é o templo de Deus, para era ou dispensação. Depois de vê-lo, de ver Elias tisbita, em Eliseu com uma porção dobrada, em João Batista como precursor da primeira vinda de Cristo, e no reverendo William Branham, no templo do novo pacto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, precursando a segunda vinda de Cristo. Depois o encontraremos no templo
esse ministério manifestado por quinta vez no templo espiritual que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e na parte que foi representada no lugar santíssimo, no templo, que representava o lugar onde a igreja chegaria no tempo final e onde a presença do ministério de Elias por quinta vez seria visto, onde na visão que Cristo lhes mostrou aos seus discípulos no capítulo 17 de São Mateus, no Monte da Transfiguração, lhes mostrou sua vinda com os seus anjos, e os seus anjos aí são os mensageiros, os profetas, Moisés e Elias, os quais falam com Jesus ali com relação à sua vinda, à sua ida em Jerusalém e à sua morte em Jerusalém. Essa é a ordem para a vinda do Messias, a vinda do Senhor nesse tempo final, na casa de Deus, no monte de Deus. Por isso São Paulo disse, falando da Igreja do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 12 de Hebreus, versículo 18 em diante. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas e a tempestade, ao som da trombeta e a voz das palavras a qual os que a ouviram pediram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejada ou passada com um dardo. E tão terrível era aquela visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos que são escritos nos céus. Quem são os primogênitos escritos nos céus? Os membros do corpo místico de Cristo, os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que são os crentes em Cristo, nascidos de novo no reino de Deus. É um reino que está na esfera espiritual. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, o mediador de uma nova aliança e o sangue da expiação que fala melhor do que o de Abel. A tudo isso nós nos aproximamos, e tudo isso na casa de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no templo espiritual de Deus. E depois diz: vede que não rejeiteis o que fala. Quem é que fala?
É Deus por meio do seu Espírito, Cristo por meio do seu Espírito, fala à sua igreja por meio dos diferentes mensageiros, através das diferentes etapas ou eras. É por isso que a etapa onde Elias viu e ouviu o que aconteceu, um vento impetuoso diante dele, a casa de Deus representa a etapa luterana. Luego vio um terremoto. Depois viu um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Isso tipifica a era wesleyana, a era que já passou. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Isso foi a etapa, ou era pentecostal, representada na era ou igreja de Laodiceia da Ásia Menor. E depois do terremoto, e depois do fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Quando Elias o viu, cobriu o seu rosto com o seu manto e se pôs à porta da caverna. E eis que veio a ele uma voz dizendo: o que fazes aqui, Elias? Elias no monte de Deus, o que ele fazia aí? Esse monte pertence ao Egito. E vejam, nesse monte estava Elias. Era um monte de um povo gentil. E agora? O que ele fazia ali? Estava na casa de Deus, o monte de Deus. E agora tem que se apresentar ante Deus, ante a presença de Deus, e ir à parte, sair da caverna e se pôr na presença de Deus. O que fazes aqui, Elias? Pergunta. Diz Elias: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Ou seja, que foi ouvindo, ou seja, que foi fugindo para o monte de Deus. Tem tido sempre uma perseguição contra o ministério de Elias, desde o tempo de Elias Tisbita, Eliseu, João Batista, o reverendo William Branham, e vai ter também para o quinto Elias. O momento da transfiguração de Cristo, quando levou seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao alto monte, é a visão profética
da vinda de Cristo com os seus anjos, onde os seus ministérios de Moisés e Elias, das 12 oliveiras, de Zacarias capítulo 4, versículo 1 ao 14, e Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, são os ministérios de Moisés e Elias na vinda do Senhor, porque Deus tem preservado um grupo de pessoas lá e aqui que não dobraram seus joelhos a Baal. Lá houve 7.000, aqui são 144.000 das 12 tribos de Israel que verão Elias em sua quinta manifestação e dirão: este é, e isso é o que nós estamos procurando. Quando vejam os judeus se aproximando da casa de Deus, o templo espiritual de Cristo, para ouvir, vão ver e ouvir Elias em sua quinta manifestação ministerial. E aí Israel se conecta com o quinto ministério do profeta Elias e depois verão a Moisés. E consequentemente, o que verá será um profeta como Moisés. E essa é a promessa messiânica, um profeta como Moisés vindo ao povo hebreu. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, antes dos judeus verem Elias no monte de Deus, estarão vendo a manifestação do que foi visto no monte da transfiguração. E o que é o ministério de Elias e Moisés, o que são Moisés e Elias para Israel, será a vinda do Senhor à sua igreja. Simples assim. E tudo isso no monte de Deus, que no novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde os dias dos apóstolos, estão esperando a materialização da visão do monte da transfiguração. Estiveram esperando a vinda do Senhor com os seus anjos. Os ministérios de Moisés e de Elias, das 2 oliveiras, são os ministérios dos anjos para o tempo final. São os anjos que se encarregarão da colheita e vão colocar a colheita no reino de Deus, o trigo no reino de Deus, da parábola do trigo e do joio, do capítulo 13, versículo 30, ou 43 a 43 de São Mateus, e também capítulo 13, versículo 47 ao 50, dos anjos que lançam a rede e depois enchem, tira fora e depois recolhe cesta e os maus lança fora. Vai ser assim no tempo do fim, do século. Os anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, têm muito trabalho para esse tempo final. E, consequentemente, é importante estarmos alertas, porque há grandes promessas de bênçãos
para os membros do monte de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E continuamos no capítulo 12 de Hebreus, onde diz: vejai que não rejeite o que fala, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Quem admoesta dos céus é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era, de etapa em etapa, falando a cada mensageiro e falando através dos mensageiros ao povo. Diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez. Ou seja, mais uma vez, ainda uma vez. Lembrem que lá no Sinai, o Sinai tremia. Agora ele prometeu dizendo: mas ainda uma vez, e comoverei não somente a terra, senão também o céu. Comoverei não somente a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque nosso Deus é um fogo consumidor. E agora temos visto que uma bênção muito grande para o monte de Deus do novo pacto, para o monte de Deus que é a igreja, o templo de Deus que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É essa bênção manifestada no tempo final, conforme a visão do monte da transfiguração. Os anjos que sairão nesse tempo final são os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras para realizar a colheita do trigo. O recolhimento dos filhos de Deus para dar fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A grande bênção, a igreja do Senhor Jesus Cristo a tem. E a bênção, a promessa para ser recolhidos com grande voz de trombeta e preparados para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Disso é que nos fala 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 49 ao 58. Nos diz a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que vivemos seremos transformados. E em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12, em diante. E em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, onde nos diz
mas a nossa cidadania está nos céus. Por que temos cidadania celestial? Por causa de que aquele que nasce em um país, em uma nação, tem a cidadania dessa nação. E assim como temos uma cidadania terrena, de onde nascemos fisicamente, temos cidadania celestial, porque o novo nascimento é do céu. E converte a pessoa em cidadão celestial. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos um Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo de nossa humilhação. Vê que a igreja do Senhor Jesus Cristo, os cidadãos celestiais, têm a promessa da vinda do Senhor para ser transformados fisicamente. De onde também esperamos o Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da nossa humilhação, para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Com esse poder que ele tem, para sujeitar a si mesmo todas as coisas, ele nos transformará e nos levará com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Em Colossenses também, em Colossenses também, capítulo 1 nos diz, Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, falando de Cristo, o qual nos livrou e trasladado do reino de seu amado Hijo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam principados, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Fomos transladados, livrados do reino das trevas e transladados ao reino do seu amado Filho, de Jesus Cristo.
Por isso é por isso que Cristo é o Rei e é o comandante-chefe desse reino, do reino de Deus, ao qual nos levou por meio do novo nascimento, porque quando nascemos na terra, fisicamente nascemos no reino das trevas. Quando nascemos de novo, nascemos no reino celestial, no reino de luz, no reino de Cristo, reino de Deus, na casa de Deus, no monte de Deus. O monte de Deus é o que tem as grandes promessas para esse tempo. Portanto, agradecemos a Deus por Jesus Cristo e a bênção de estarmos em seu reino, o reino de Deus com vida eterna. Quando Elias Tisbita se foi em um carro de fogo, os filhos dos profetas procuraram Elias e não acharam, mas o ministério de Elias estavam com eles em Eliseu. Na trajetória do ministério de Elias, passou de Elias ao sucessor de Elias Tisbita, Eliseu com uma porção dobrada. Depois, na trajetória de Elias, encontramos o ministério de Elias em João Batista, precursando a vinda do Senhor. Depois, na trajetória do ministério de Elias, o encontramos no meio do cristianismo, na sétima era da igreja gentia, precursando a segunda vinda de Cristo. E é importante localizar onde se encontra o ministério de Elias nesse tempo final, na casa de Deus, porque é o seu ministério, é um ministério que tem que estar na casa de Deus, é um dos ministérios das duas oliveiras. Portanto, é importante ter os nossos olhos espirituais bem abertos para localizar a vinda do Senhor, o quinto ministério de Elias e o segundo ministério de Moisés. Porque a promessa é que um profeta como Moisés Deus levantará do meio do povo. Assim é que estejamos atentos, alertas, porque o quadro do Monte da Transfiguração se fará uma realidade no tempo de Deus, na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e haverá uma manifestação em toda a sua plenitude, onde a coluna de fogo foi vista se mover em uma grande carpa catedral. Portanto, podemos ver que a terceira etapa dessa grande manifestação de Deus no meio do cristianismo será no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, em uma grande carpa catedral. Simples assim. Não procure o ministério de Elias, de Moisés e do Senhor, senão na casa de Deus, que é o que tem a promessa da vinda do Senhor com os seus anjos, os ministérios de Moisés e Elias. Elias no monte de Deus. Que Deus abra nossos olhos, nos abra as Escrituras e nos abra o entendimento para vermos nesse tempo final
la venida del Señor, na vinda do Senhor, ver lo que vieron los ver o discípulos que os discípulos en el monte viram de la transfiguración. no Monte da Transfiguração. Elias, Elias, entonces el ministerio de Elías, o ministério de Elias, por quinta ocasião, Moisés, Moisés, el ministerio de Moisés, o ministério de por Moisés, segunda ocasión, por segunda ocasião, y a Jesús e a Jesus, en la manifestación na final manifestação de la final tercera etapa. da terceira etapa. Elías Elias, en el monte de Dios, que es no la iglesia monte del de Señor Deus, Cristo, que é a igreja do donde Senhor se Jesus actualizará Cristo, todo lo que Elías vio quando allá, se atualizará tudo o que Elias viu ali, también e também donde onde Moisés estuvo presente, Moisés esteve presente, viendo y escuchando la vendo e manifestación de ouvindo a manifestação de Dios, Deus y escribiendo las e leyes escrevendo as leis en dos tablas de em piedra. duas tábuas de pedra. Que Dios nos permita en Que este Deus nos tiempo permita, nesse tempo, ver el monte de ver Dios, o monte de Deus, saber cuál es el monte de saber Dios, qual é o monte de y Deus ver a Dios e ver manifestado Deus manifestado en ese monte, nesse hablando monte, al pueblo, falando ao povo, y luego verlo, e depois vê-lo, llamando y juntando los chamando e escogidos juntando del os pueblo escolhidos do povo hebreo, hebreu, que são 144.000, 144.000, 12.000 de cada tribu, de cada tribo. porque habrá Porque haverá una restauración de la uma reina de David, restauração do reino de Davi, para o qual los dos palos, as duas varas, palo de José en la vara mano de José na mão Efraín, de Efraim, que es el que tiene que é o que tem la bendición de la a bênção da primogenitura primogenitura que echó Jacob que Jacó lançou en el día que bendijo, no dia que abençoou Efraim e Manassés, y el palo e a vara de Judá, de Judá, el palo de mando a vara de comando de príncipe en la mano de Judá. na mão de Judá. Estos dos palos As duas varas fueron divididos en dos foram reinos divididas em dois reinos en el tiempo del no tempo hijo de Salomón do filho de Salomão, por los pecados, pelos pecados de Salomão. y en este tiempo final van a ser juntados E nesse tempo final serão esos dos juntados cetros, esses dois cetros, esos dos palos de mando essas duas varas de comando de príncipes de príncipes para la restauración de la a reina restauração do reino de David de Davi y trono de e David, trono de Davi, para el glorioso reino para o milenial, glorioso reino milenial, donde onde las naciones as nações que sean salvas, que serão salvas, que no sean destruidas, que não sejam destruídas durante a grande tribulação, lleguen hasta Jerusalén a ofrecer chegue até Jerusalém para oferecer adoración a Dios adoração a e levar Deus suas oferendas e levar suas y ofertas diezmos e dízimos allá, lá, a la capital a capital del reino do reino, del Mesías, do que es el Messias, reino de David. que é o reino de Davi, restaurado. Por lo tanto, Portanto, estemos preparados, porque estejamos estamos preparados, porque en el tiempo estamos final, no tempo final, donde estas cosas onde deben essas coisas suceder. devem acontecer. Y todo lo que vamos a ver E es tudo que vamos ver a Dios é a Deus en su monte santo, su em iglesia, seu monte santo, sua igreja, del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo, Y ahí es que veremos e é aí que veremos Elías en su quinta Elias em sua quinta manifestación manifestação ministerial, ministerial, o el ministerio de Elías por quinta o ministério de Elias por quinta ocasião, ocasión, y el ministerio de Moisés e o por ministério segunda de Moisés por segunda ocasião, ocasión, y el ministerio e o Jesús ministério por de Jesus segunda por ocasión, segunda o ocasião por tercera ocasión. ou por terceira ocasião. Todo Tudo en el monte de Dios, no monte de Deus, todo en el monte de Dios que es la iglesia, todo o monte de Deus que é a igreja, tudo no monte de Deus que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos de Cristo, sobre todos ustedes, o anjo do pacto y nos seja sobre acompañe todos los días de vocês nuestra vida, y que pronto
e nos acompanhe todos os dias de nossa vida e que em seguida sejamos todos transformados e levados com Ele à ceia das bodas do Cordeiro, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continue tendo uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.